Fala galera do tiro, eu sou Ergan e companhia e hoje a gente está aqui para dar continuidade àquela série, né, respondendo aos inscritos. Eu já não foi nem no YouTube, a pessoa me chamou na rede social e perguntou sobre o que eu acho da caça com airguns. E pontuar algumas coisas, né, quando fala desse assunto, porque não tem como realmente desvincular as airguns da questão da caça. Não vou falar em porcentagem, mas diria que a grande maioria das airguns que chegam até a gente foram inicialmente desenvolvidas para essa finalidade. Em muitos países, a prática, né, tanto da caça quanto do abate de pragas, né, controle de pragas, é regulamentado, é permitido. Então, é uma possibilidade de uso que a gente tem para essas carabinas. Aqui eu coloquei dois exemplos clássicos. A carabina mais famosa da Gamo, que é justamente a Hunter, né? E aqui a gente tem duas derivações, né? A Hunter 1250 e a Gamo Hunter Extreme. Elas não têm esse nome à toa. Se elas fossem desenvolvidas somente para brincadeira, elas se chamaria Gamo Plinker, não Gamo Hunter. Uma coisa que realmente a gente não tem como fugir. É interessante, até vou devagar um pouquinho aqui falando desse tema, essa questão, né, de legislação, ela da forma, né, como os produtos são pensados. Então você pega países aí onde você tem legislações um pouco mais restritas, né, com relação à energia. Você pega a Inglaterra, por exemplo, que são 16 joules, tem outros tantos países aí que tem esse tipo de limitação também. Você acaba tendo o desenvolvimento de carabinas voltadas para precisão extrema, né, que é justamente para poder acertar o Killzone, o animal ser abatido, né, de forma a fazer um mate limpo. Nesses países, né, você costuma ter justamente o desenvolvimento de armas focadas em precisão, né? Normalmente se trabalha abaixo de 16 joules, é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? Então você acaba encurtando um pouco a distância do abate da caça e justamente fazendo um tiro mais certeiro. E em contrapartida, né, países que não têm esse tipo de restrição, é comum você ver alguns canhões, né? Como, por exemplo, esses dois exemplares aqui. Você tem as próprias Hudson também, inclusive o uso de calibres maiores. No caso dessas duas são 4,5 por questão de gosto pessoal, mas normalmente o pessoal opta por essas carabinas Magnum em calibres maiores, né? 5,5 e em alguns casos até 6,35. O fato é que, assim, não adianta a gente querer dissociar nossas queridas airguns dessa modalidade, né? Inclusive, falando em modalidade, uma coisa bem interessante é que a caça em si, ela inspira justamente algumas modalidades de tiro esportivo. Por exemplo, o próprio Field Target e o Hunter Field Target, né, o HFT, eles são nada mais nada menos do que uma simulação de caça. São modalidades que realmente assim, fazem bastante sucesso. Em relação a essa questão, é importante também salientar o tipo de animal, né? Que eu queria deixar claro, tá? Antes de qualquer tipo de comentário da galera, assim, eu não caço, tá? Então, assim, eu não posso falar com propriedade sobre essa questão, mas é óbvio que, assim, como a gente está falando de armas, né, com baixa energia, vai limitando o tipo de abate que você pode fazer. Principalmente falando em Springer, que é o foco do canal, né? Então a gente vai trabalhar com carabinas aí até 40 joules no máximo e obviamente você vai ter que buscar, né, animais aí que vão sucumbir com essa energia, né? Não adianta também fazer disparos aí para maltratar os bichos, né? Aí é sacanagem também. Eu achei interessante essa pergunta, né, porque é um tema que levanta muita polêmica, né, gera muito questionamento aqui no Brasil, porque a gente sabe, né, que no fundo tem muitos atiradores aí que praticam, sabe também que assim aqui no Brasil é crime e que gera essa questão dessas tretas, né, que a gente vê em que o pessoal que gosta, né, tem essa prática, às vezes até mesmo uma questão cultural, acaba se defrontando com as pessoas que praticam tiro esportivo e que realmente assim se sentem prejudicados por quem caça, né? Precisa deixar bem claro, tá, gente, que antes de qualquer coisa, isso é crime no Brasil. Então, ponto. Né? Não tem o que se discutir. Né? Se realmente eu entendo o lado das pessoas que praticam, né?
Muitos às vezes fazem por questão, como a gente falou, cultural, outros por necessidade talvez, mas o fato é que é crime, né? E assim, o que a gente percebe é que tem muita gente que posta vídeo de abate na internet, né? O que realmente assim eu não consigo entender também, porque a pessoa está gerando provas contra ele mesmo, né? Então, sei lá, cada um. Eu acho assim, eu sou a favor ou sou contra? Cara, eu acho que a caça é uma coisa que está justamente assim, entrelaçada com a cultura humana, né? De uma maneira geral. É uma prática chega a ser cultural, eu acho, do meu ponto de vista. Mas se você tem essa questão de legislação, né, que a proíbe, gente, né, você tem que obedecer essa questão da legislação para não incorrer em crime. Se a pessoa realmente tem vontade de mudar essa situação, de continuar com a prática, de continuar mantendo suas tradições, eu acho que existem outros caminhos, né, para que você tente regulamentar a caça, o abate de pragas, né? Isso é até uma coisa que é interessante falar, né? Por exemplo, eu moro em zona urbana, né? Então a gente, apesar de não ter essa possibilidade, mas você tem uma série de pragas, né? Por exemplo, aquelas pombas que transmitem mais doença que ratos, próprios ratos, né? E chega assim, do meu ponto de vista, tá? Chega a ser até hipocrisia, né? Porque você consegue contratar uma empresa regulamentada pelo IBAMA para fazer o abate dessas ditas pragas, né, através de uso de veneno, por exemplo, e você não pode fazer o controle com a sua airgun, né? Então, porque você incorre em crime, né? Então, quer dizer assim, matar com veneno pode, né? Agora com um tiro limpo, por exemplo, você pode ser preso. Mas como eu falei, né, não adianta a gente ficar se lamentando na internet porque não vai resolver, né? Então, para quem tem vontade de que essa situação mude, eu acho que é interessante a gente analisar direitinho na hora de votar, né, e ver quem está ligado a essa causa aí para poder apoiar essa prática. Beleza, gente? Acho que é isso, né? Não tem muito o que ficar falando. Não tem como dissociar o uso de airguns da caça, né? Ponto, né? Não tem o que se discutir, mas também a gente tem que levar em consideração que a gente está no Brasil, né? E aqui é proibido, então vamos respeitar a legislação aí. Eu entendo lá dos atiradores esportivos que se sentem prejudicados porque realmente, né, assim, a gente sabe a situação que a gente vive atualmente, né, com o viés aí de alguns políticos. Qualquer motivo que a gente der para que eles possam, né, impossibilitar ou eventualmente dificultar o acesso às nossas airguns, você pode ter certeza que vão fazer, né? A gente está vendo o que está acontecendo com as armas de fogo e se a gente ficar vacilando, né, com certeza logo vai respingar na gente também. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostem aí do conteúdo, opina aí o que vocês acham a respeito desse tema. Forte abraço, ótimos tiros a todos.